Olá, segundo ano. Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a radiação solar e o aquecimento global. Esse é o assunto da nossa aula de ciências, tá bom? A gente já aprendeu sobre o Sol, que ele é uma estrela muito quente, tem uma luz bem poderosa. E esses raios, eles afetam diretamente o nosso planeta. Os raios solares, eles podem ser classificados como infravermelho, ultravioleta ou luz visível ou até mesmo radiação solar. Assim se chama os raios do Sol. E eles são muito fortes. Só que a nossa Terra, ele tem uma proteção contra esses raios solares. Por quê? Se a Terra receber esses raios solares em excesso, pode ser prejudicial para nós, seres humanos, e para a vida aqui na Terra. Então, o nosso planeta tem essa camada que serve como uma proteção, como uma espécie de escudo. Ela é chamada de camada de ozônio. Ele protege a nossa Terra de receber diretamente os raios solares. Só que existem alguns fatores que ajudam na absorção desses raios solares. Por exemplo, a camada de ozônio, em algumas regiões, se ela estiver muito danificada, o Sol vai ser mais quente, vai atingir mais ainda essa região. A gente vai aprender um pouquinho o que é que atrapalha, o que é que destrói a camada de ozônio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, dependendo se o Sol tiver entre muitas nuvens, isso influencia. É um fator muito importante, porque quanto mais nuvens, menos vai ter o efeito dos raios do Sol. É como se as nuvens impedissem, bloqueassem a entrada direta dos raios do Sol. Algo mais que a absorção da radiação solar é, por exemplo, áreas tropicais, né? São mais propensas aos raios solares. Por quê? Porque a água do mar, ela reflete muito pouco os raios solares, e isso torna quente o ambiente. E a areia também, a areia reflete menos ainda. Então, é um lugar, um ambiente em que tem pouco reflexo dos raios solares. E aí torna um ambiente mais quente. Por isso que nas praias o ambiente é bem quente, a areia, né? Quando a gente está descalço, chega a parecer que vai queimar os nossos pés. Por isso é importante, quando a gente estiver nesses locais, a gente usar alguns produtos que protegem o nosso corpo contra os raios solares, como os protetores ou os bloqueadores solares. Eles têm uma ação protetora, né? Ou usar alguns acessórios, como chapéu, óculos escuros, para nos ajudar a nos proteger dos raios solares nesses ambientes onde são mais quentes. Algo mais que pode ajudar na absorção da radiação solar é a altura. Quanto mais alto tiver, mais contato com o Sol, mais radiação do Sol receberá esse local. Outro fator que influencia também são as estações do ano. Por exemplo, o inverno é uma estação do ano que a absorção dos raios solares diminui. Mesmo aqui na nossa região que não neva, apenas chove, a gente percebe que o céu fica encoberto de nuvens escuras e pouco a gente percebe a presença do Sol. Então, esse é um outro fator que influencia também na absorção dos raios. Outro fator importante é o solo, a cor do solo. Isso é bem interessante. Se o solo for claro, a região vai ser menos quente. Se
o solo for mais escuro, a região vai ser mais quente, certo? Outro fator para a absorção da radiação solar são os concretos, asfaltos, as casas, os prédios. Aumenta a absorção dos raios solares nesses lugares, esquenta muito. É por isso que nas cidades grandes o aumento da temperatura a gente observa que é muito, justamente por conta desses fatores. E como tem se desenvolvido, né, muito asfaltos, né, cada vez mais as estradas têm sido asfaltadas, construção de casas, de prédios, isso tem aumentado o calor. E aí tem causado o quê? O efeito ou também o aquecimento global. São dois fatores diferentes, né? O aquecimento global e o efeito estufa. Eu vou colocar um vídeo depois explicando melhor cada um deles. O efeito estufa é um aquecimento natural, que o Sol, a Terra recebe a luz do Sol para se esquentar, porque senão seria muito frio. Mas já o aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E o que causa isso? Por exemplo, os veículos, as indústrias, elas soltam poluentes que se acumulam na atmosfera. E esses gases que é acumulado ali não deixam o calor que está dentro da Terra sair. Então ele fica ali dentro, ó. E por isso chama efeito estufa, né? Fica esquentando a própria Terra. E isso causa grandes problemas para o nosso planeta, para a nossa vida. Assiste o vídeo que eu vou colocar, que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas tem como controlar o aquecimento global. Como que a gente pode fazer isso? Economizando energia, né? Se possível, utilizar transporte público, deixar o carro em casa uma vez por semana, né? Se possível, dar carona ou ir de carona ao trabalho, utilizar a bicicleta, para diminuir as emissões desses gases por meio dos veículos. Quanto mais veículos circulando pelas ruas, mais gases vai soltando e liberando para a atmosfera. É importante também manter o carro bem regulado, os pneus, com a calibração correta. Outra coisa que pode ajudar a controlar é reciclar, reutilizar e reaproveitar. Por quê? Se a gente reutiliza, recicla, menos produtos vai precisar ser fabricados, diminuindo assim a poluição das indústrias para fabricar esses produtos que são consumidos. Evitar também o desmatamento e as queimadas é fundamental para a gente controlar o aquecimento global.